Tudo bom, gente? Então, a aula de hoje vai ser principalmente sobre um tipo de gênero textual chamado diário. A palavra diário, ela é de origem latina e tem vínculo com a palavra dia. Portanto, diário é o que? Aquilo que contempla vários dias, né? Então, esse gênero textual, ele é considerado uma forma escrita pessoal e íntima, na qual o seu autor relata as suas próprias experiências, pensamentos e também sentimentos do dia a dia. Portanto, um diário não tem apenas ações, mas sim nós vamos ter o que? Contemplações, coisas que são chamadas de digressões. O que é uma digressão? É quando alguém presta atenção a algo e traça as suas próprias impressões sobre isso, né? A digressão, então, ela tem uma escala de tempo diferenciada de uma ação. Por quê? Porque nós não conseguimos medir de uma forma assim bastante precisa quanto tempo dura um certo pensamento ou uma digressão. Já uma ação em si, nós temos mais ou menos algo a medir, né? Então, quais são as características do diário? O diário tem como característica primordial o que? A subjetividade. A subjetividade não é somente o uso do eu, mas sim outras marcas, principalmente o uso da primeira pessoa em outras classes gramaticais, principalmente os pronomes e também os verbos, mas também uma marca de subjetividade é o que? É quando eu seleciono quais são os fatos e quais são as minhas digressões que eu vou colocar ali. Né? O diário não é aquela coisa da ah, a vida por todos os lados. Não. O diário ele é um tipo de texto extremamente parcial, em que há um corte do mundo de acordo com os olhos do próprio autor. Tranquilo? Outra coisa também que o gênero diário costuma ter é a informalidade e a espontaneidade. O que é informalidade? É assim um tipo de texto que, digamos, ele mais se aproxima de uma conversa, né, entre o autor e o livrinho que é personificado, ou seja, ele meio que assume as características de um confidente. Muitas vezes quem está ali, né, escrevendo no diário fala é, você não acha tal coisa, como se ele fosse uma pessoa. Então isso é a personificação ou prosopopeia. Lembram disso aí? Ok. Então, é a informalidade também, por quê? Porque muitas vezes ele não segue todas as regras gramaticais da norma culta. Ou seja, há algum desviozinho ali, outro lá, de verbo, de conjugação. Há também uma série de repetições, coisas que não podem ter, por exemplo, num texto acadêmico. Que o texto, né, acadêmico é o que? Aquele texto feito para a escola, em que ele tem que ser extremamente cuidado, né, extremamente lido várias vezes para que sejam eliminados aqueles cacuetes de linguagem, que são o quê? Gírias, repetições, abreviações. Isso já pode ter no diário, mas cuidado, nem todo é assim. Por quê? Dependendo de quem escreve, o diário ele pode ser o quê? Ele pode ser um texto literário.
Por exemplo, uma escritora inglesa chamada Virginia Woolf, ela era muito boa com as palavras e ela fez o seu próprio diário. Portanto, o diário dela era meio que uma extensão do seu estilo literário, né? Não continha erros, era super bem escrito. Né? Nós vamos ler agora o trecho de um dos diários mais famosos do mundo, se não for o mais famoso, que é o da Anne Frank, que foi uma menina cuja família foge da perseguição nazi e eles se escondem em um sótão durante muito tempo. Então a N, para ela passar o tempo, né, é o que ela faz. Ela escreve tudo aquilo que está acontecendo com ela. Então esse diário dela, né, assume uma grande importância. Por quê? Porque ele contém como é que se fazia a perseguição aos judeus, né? Isso aí vocês vão ver com mais detalhes nas aulas de história. Outra característica do diário, ele tem assim um certo apego à temporalidade. O que é um apego à temporalidade? É quando ele é escrito de uma forma em que ele marca o tempo de uma forma precisa, né? É querido, é diário. Isso aí é o vocativo, ou seja, é o chamamento em uma frase para que alguém preste atenção ao que nós vamos falar. Então, querido diário, aí pula uma linha e tem a data. Ou seja, isso é uma marca muito grande da temporalidade. Outra coisa também que muitos diários têm é o fragmentarismo, ou seja, as suas entradas, né, os seus temas, os seus assuntos, eles podem ser fragmentados, ou seja, eles não seguem uma ordem lógica, uma ordem em que há operadores argumentativos, que são o quê? Aquelas palavrinhas que elas expressam causa, tempo, conclusão, consequência. Muitas vezes isso não aparece em um diário. Por quê? Porque todos os seus temas são assim um pouco aleatórios, ou seja, não segue uma ordem de um único assunto, né, de um único tema. Então, por causa disso que ele é fragmentado. Ele contém em um mesmo dia, ele pode conter, né, alguma coisa do clima, alguma coisa de casa, alguma briga com a mãe, né? Não, ele assim não segue um único eixo de tema. Tranquilamente, deu para ver então? Então nós vamos agora ver o que esse trecho do Diário de Anne Frank tem, ó. Ele tem aquela marca temporal ali, mas que vocês estão vendo, ó. Domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar àquela hora e, por isso, tive de refrear a minha curiosidade até as 15 para as 7. Aí então não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de morte à gata. Logo depois das 7, fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois corri à sala de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. Quem é esse você? É o próprio diário. Sobre a mesa havia também um ramo de rosas, uma planta e algumas peônias. Durante o dia chegaram outros. Agora preciso parar. Até logo. Acho que vamos ser grandes amigos. Aí a questão 1. Que marcas textuais, frases, trechos, palavras, etc.,
mostram que o gênero textual é um diário. Vocês lembram que eu falei que as marcas pessoais são o quê? Não é somente a presença da primeira pessoa, do eu, em palavras ou em umas outras coisas, mas sim o que? Ela faz recortes do mundo de acordo com os seus interesses. Vamos ver algumas dessas marcas. Ó, tem o eu. Ó, era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha. Ó, já temos duas marcas de subjetividade, que isso condiz com o gênero textual diário. Ó, não aguentei e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de morte, a gata. Ou seja, a gata era dela. E por causa de ela ser importante para essa gata, então as saudações dela são o quê? São uma dessas marcas de interesse do eu. Então, ó, nós já pegamos aí 5 marcas de subjetividade. Meu aniversário, eu não tinha, eu tive de refrear a minha curiosidade. Aí então não aguentei mais e corri, onde recebi as mais efusivas saudações de morte. Esse adjetivo aqui, ó, efusivos, é o que é? É algo muito intenso, algo forte. Portanto, esse efusivo é o que? Isso é uma opinião dela, porque para ela aquela festa da gatinha foi algo muito forte, muito intenso. Então isso aí é que é o gênero diário. Não é só a presença da primeira pessoa, mas também o que? A minha opinião, o meu recorte de mundo, né? Aí questão 2, o operador argumentativo. Primeiramente, retomando, o que são operadores argumentativos? São aquelas palavras, todas elas invariáveis, ou seja, que nunca mudam, que tem função de quê? Que tem função de introduzir, de sinalizar um pensamento ou uma relação lógica de todas as línguas. Por quê? Porque quando eu tenho uma causa, logo depois dessa causa vai ter de vir uma consequência. Muitas vezes eu tenho um fato e eu quero, né, introduzir nele uma informação de tempo, ou de conclusão, ou de proporcionalidade, ou de finalidade, ou de oposição, ou de condição, né? Então, todas essas relações lógicas, elas são, digamos, sinalizadas por meio dos operadores argumentativos, que são quase sempre duas classes de palavras, ou as conjunções, que são o quê? Palavras que ligam duas frases entre si, ou as preposições, que são o quê? Que são conectores que têm um alcance menor. Por que alcance menor? O que uma preposição liga? Ela liga duas palavras entre si. Por exemplo, tenho o verbo viajei, espacinho, São Paulo. Qual é a preposição que eu posso colocar ali no meio? Viajei para São Paulo. O para, ele é uma preposição por quê? Porque ele liga apenas duas palavras, um verbo e um substantivo, nesse caso que eu falei, próprio. Então, viajei para São Paulo, nós temos a preposição para com sentido de direção, né? Agora sim, leio muito para ser sábio. Agora, o para aqui, ele tem um outro sentido. Ele tem sentido de finalidade, ou seja, de uma meta, de um objetivo a ser alcançado.
Tranquilo? Então, ó, vamos ler ali. O operador argumentativo. Aí, então, é uma marca de informalidade, ou seja, o uso mais desleixado da linguagem, que é o quê? Aquele papo, aquela conversa entre amigos. Isso aí é o quê? Uso coloquial da linguagem. Né? Então, aí, então, é o quê? É uma marca informal. Por quê? Porque as crianças elas tendem a pôr muito, né? Aí, aí, para o quê? Para ligar frases entre si. Isso que é um operador argumentativo, aquilo que liga frases, estabelecendo entre elas uma relação lógica. Então, aí então não aguentei mais. Aí nós vamos ver o que é que essa frase tem com relação à frase que veio antes. Ó, tive de refrear a minha curiosidade até as 15 para 7. Não aguentei mais e corri até a sala. Isso indica conclusão, ou seja, um término de um fato? Não. Não. Por quê? Porque ela teve de frear a sua curiosidade. Então vem essa outra frase e ela faz o quê? Uma coisa contrária. Ela não aguentou mais essa situação e foi até a sala de jantar. Então, esse segundo item está errado, não é conclusão. Aí o último ali, ó. Um operador argumentativo de mesmo sentido de conjunção adversativa. Vamos relembrar quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante. Então a gente pode colocar aqui, ó, mas não aguentei e corri até a sala. Mas, porém, ou seja, é uma é, é assim uma frase que traz uma oposição de sentido ao que foi dito antes. Então é uma conjunção adversativa. Tranquilo? Então nós vamos assinalar nessa 2 a primeira e a última. Agora, daí para frente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma coisa chamada de percepção de implícito. Aí nós vamos ter dois conceitos de compreensão de texto e interpretação de texto. O que é a compreensão de um texto? É quando eu consigo entender aqueles elementos que estão na nossa cara em um texto, né? E a interpretação é o quê? Quando eu consigo ver aquilo que está escondido no texto, né? Quando eu falo uma frase, eu sempre falo algo explícito, ou seja, todas aquelas palavras que eu ponho, e também digo algo implícito, que é o que? O que está por debaixo, aquilo que é a inferência, aquilo que eu, né, concluo que há por trás daquela frase explícita. Então, compreender um texto é o que? Identificar todas as informações explícitas, aquelas que estão ditas. E interpretar é quando eu consigo ver o que está por debaixo. Tranquilo? Ó, Juliana era uma jovem apaixonada por livros e desde pequena cultivava o hábito da leitura. Certo dia, ao folhear um livro antigo que encontrou na biblioteca da escola, ela se deparou com um bilhete escondido entre as páginas. O bilhete continha palavras escritas à mão e estava repleto de elogios e carinho. Embora o bilhete não tivesse um remetente identificado, Juliana ficou emocionada com as palavras gentis e passou dias refletindo sobre o mistério do autor do bilhete. Com base no trecho, o que se pode inferir, ou seja, interpretar sobre Juliana ao encontrar o bilhete? Ela não gosta de livros antigos, ela era apaixonada por livros, portanto, ela era uma ótima leitora, ela tinha hábito de ler. Né? Então, eu faço uma inferência daquela primeira frase, que ela era uma jovem apaixonada por livros.
Ela não se importou com o bilhete, muito pelo contrário, ela o guardou e ficou refletindo sobre ele. Ela ficou indiferente? Não. Aquilo ali a impactou. Ela ficou emocionada com as palavras gentis? Sim, ela ficou. No período composto, Juliana ficou emocionada com as palavras gentis e passou dias refletindo sobre o mistério do autor do bilhete. O que é um período composto? É um enunciado até o ponto final que contém mais de duas orações, ou seja, duas ou mais frases que tenham verbo. Nesse caso, nós temos um período composto que tem quantas orações? Primeira, Juliana ficou emocionada com as palavras gentis. Primeira oração, frase com verbo. Segunda, passou dias, né? Isso aí é o que? Ela passou dias. É a segunda. Por quê? Porque se organiza em torno do verbo passou. E a outra, refletindo sobre o mistério do autor do bilhete. Temos outro verbo, refletir. Temos três orações entre si. Duas delas são independentes. As duas primeiras. Juliana ficou emocionada com as palavras gentis. Ponto. Posso terminar e a próxima frase não vai ficar o quê? Incompleta. Aí eu começo a próxima frase. Juliana passou dias. Outra frase completa. Agora vamos ter uma outra frase que ela serve o quê? Como uma muleta para essa frase. Juliana passou dias. Fazendo o quê? Refletindo sobre o mistério do autor do bilhete. Essa última frase, refletindo sobre o mistério do autor do bilhete, é uma oração subordinada. O que é uma oração subordinada? Aquela que depende de uma outra para ela estar ali. Essa frase aí, ela só está ali por causa daquela outra de antes, que é a oração principal dela. Então essa terceira e última frase, ela está ali apenas como um apêndice, como um adendo, como algo acessório para a segunda. Tranquilo? Identifique a presença de elipse. O que é elipse? É quando eu escondo uma informação que é facilmente recuperável pelo contexto. Temos elipse onde? No sujeito do verbo passou. Quem passou? Juliana. Tranquilo? Temos a elipse ali. Se a forma verbal passou fosse substituída por passava, o que aconteceria com o aspecto verbal? O que é o aspecto verbal mesmo? É quando eu indico quanto tempo que a ação verbal dura. Se é algo pontual, curtinho, ou se é algo durativo, algo que se estende no tempo. Passou é o quê? Parece que isso aconteceu apenas uma única vez. Agora, se eu colocava passava, dava uma sensação de que ela assim ficou muito tempo presa nessa ação verbal. Então, qual é o aspecto que eu troco? Eu troco o aspecto pontual, curtinho, por um aspecto durativo. Ou seja, troco o pretérito perfeito. Ação perfeita é o quê? Aquela que dura pouco tempo e que acabou. Pelo imperfeito, aquela que se estende no tempo. Tranquilo? A conjunção e tem sentido apenas aditivo, de adição de ações, como essa frase que eu vou falar. Eu comi pizza e bebi Coca-Cola. São duas ações, uma após a outra. Então, esse e, ele tem sentido de adição. Uma coisa depois da outra. Só que o e, ele pode conter dentro dele mais alguns sentidos, ó. Vamos ler ali, ó. Juliana ficou emocionada com as palavras gentis, portanto, passou dias refletindo sobre o mistério. O e ali, além de sentido de colocar uma ação depois da outra, ele tem sentido de conclusão. Então ele não tem apenas aditivo, tranquilo?
Vamos agora ali para a questão 5, que é uma outra questão de implícitos, ou seja, de interpretação, aquilo que está escondido sob o texto. O velho casarão abandonado sempre despertava a curiosidade dos moradores da pequena cidade. Muitos acreditavam que o lugar era assombrado e evitavam se aproximar. No entanto, um grupo de amigos decidiu explorar o interior do casarão numa tarde ensolarada. Com lanternas em mãos, adentraram o local misterioso e se surpreenderam ao encontrar uma coleção de livros raros e antigos nas estantes empoeiradas. Cada livro contava uma história fascinante e, a partir daquele dia, o casarão abandonado se tornou um refúgio para os jovens curiosos. O que pode ser inferido, ou seja, interpretado a partir do trecho. Os moradores da cidade frequentavam o casarão? Não. Ele era um refúgio para um certo grupo dos jovens curiosos. Os amigos que exploraram o casarão sentiram medo ao encontrar os livros? Não. Eles se depararam aquilo e ficaram, né, maravilhados. Por quê? Porque há o uso do adjetivo fascinante, histórias fascinantes para eles. Vocês veem o quê? Que os adjetivos, eles têm o quê? Um peso muito subjetivo, ou seja, opinião de quem está falando, né? Vamos lá então. Os amigos, os livros encontrados no casarão eram modernos e comuns? Não, eram justamente o contrário, antigos e raros. O casarão abandonado era desconhecido para os moradores da cidade. Sim. Por quê? Porque ele despertava curiosidade. Aquilo que desperta isso, a curiosidade é o quê? É porque ele não é conhecido. Isso é uma inferência, isso é uma interpretação dessa primeira frase desse texto, tranquilo? Do texto anterior, faça o que se pede. Retire uma conjunção adversativa, ou seja, aquela que indica uma quebra de expectativa, uma oposição, e substitua por uma de igual teor. Ali, no entanto, ele pode ser substituído por mas, porém, contudo, entretanto, todavia e não obstante. A preposição com ali, ó. Com lanternas em mãos, adentraram o local misterioso. Companhia, o com ele tem sentido principal de companhia, mas não é o caso. Seria companhia se a frase fosse assim, ó. Os meninos adentraram o local misterioso com seus pais. Aí sim o com teria sentido de companhia, mas eles adentraram aquele local com as lanternas em mãos. O com aí não é companhia. O com aí serve de instrumento para que algo aconteça de forma melhor. Então é o 3 ali, ó. Instrumento ou meio. Tranquilo? 7. Leia o trecho a seguir. Durante o passeio pelo campo, Laura e seus amigos encontraram um ninho de passarinho caído na árvore. Ao olharem mais de perto, perceberam que um filhote de passarinho estava dentro do ninho. Sem pensar duas vezes, Laura pegou o filhote em suas mãos e, com muito cuidado, o colocou de volta no ninho. Os amigos observaram a cena admirados com a gentileza de Laura para com o passarinho indefeso. O que pode ser inferido, ou seja, interpretado a partir do texto. Laura tem medo de passarinhos? Não, muito pelo contrário. Ela viu e ela o pegou. O filhote de passarinho estava magoado e não se movia no ninho? Não, ele estava fora do ninho. Né? Então vamos lá.
Os amigos não se importaram com o filhote de passarinho. Laura demonstrou cuidado e gentileza ao colocar o filhote no ninho. A C não tem essa inferência a partir do texto, porque os amigos, quando viram a cena, eles assim ficaram o quê? Admirados com a gentileza de Laura. Mas não se pode concluir que eles não se importaram com o filhote. Eles podem ter visto e não ter feito nada, mas a gente faz o quê? Mas a gente só deduz, né? Mas a gente não conclui, a gente deduz. Laura demonstrou cuidado e gentileza ao colocar o filhote de volta? Sim, porque foi o que os amigos perceberam. A expressão do texto com muito cuidado pode ser substituída por uma única palavra. Qual seria? Ali, ó. E com muito cuidado, Laura colocou o passarinho de volta no ninho. Se eu tiro com muito cuidado, essa frase fica incompleta. Ó, Laura colocou o filhote dentro do ninho. Fica completa. O com muito cuidado não dá uma informação do que? De modo como isso aconteceu. Então, quando nós temos essa ideia de modo, isso é traduzido por adjuntos adverbiais de modo. Relembrando, o que é um adjunto? Aquilo que é acessório, aquilo que é, digamos, desnecessário em uma frase, aquilo que é o tempero. Então, adverbial por quê? Porque tem sentido relacionado à ação verbal. O com muito cuidado mostra o quê? O modo pelo qual a Laura pegou o passarinho. Ela o colocou como? Com muito cuidado. Então ela colocou isso com muito cuidado ou cuidadosamente. As palavras terminadas em mente são adjuntos adverbiais. 90% deles são de modo, né? Por exemplo, se eu falar Laura com muita paciência colocou o passarinho dentro do ninho. Com muita paciência, eu posso trocar por uma palavra só. Pacientemente. O mente tem sentido de modo em 90% dos casos. Não são todos. Aí nós vamos ter que ter uma aula só sobre adjuntos adverbiais. Tranquilo? Então a resposta da 8 qual é? Laura cuidadosamente o colocou de volta no ninho. Tranquilo, meus amores? 9. Gabriel era um jogador de futebol talentoso e sempre se destacava nos jogos. Num campeonato importante, sua equipe estava empatada até os últimos minutos da partida. Com um passe certeiro, Gabriel marcou o gol da vitória e imediatamente foi rodeado pelos colegas que o parabenizavam pela conquista. Embora Gabriel fosse elogiado por suas habilidades, ele enfatizava a importância do trabalho em equipe e a dedicação de todos os jogadores para alcançar o sucesso. Com base nesse trecho, o que pode ser inferido sobre Gabriel e sua atitude em relação ao sucesso no futebol? Gabriel não é uma pessoa amigável, muito pelo contrário, ele preza o espírito de equipe. Gabriel não acredita na importância do trabalho em equipe, muito pelo contrário. Gabriel valoriza suas próprias conquistas? Não, ele era elogiado, mas enfatizava o quê? O grupo. Gabriel valoriza o trabalho em equipe e reconhece a importância de todos os jogadores. Alternativa D de dado. A preposição com, na expressão com passe certeiro, tem sentido de causa. Por causa de um passe certeiro, eu posso por isso, Gabriel marcou o gol da vitória. Causa, gente, olha que legal. O com ele pode ter vários sentidos.
né? O principal é de companhia. Ó. Fui para a praia com meus amigos. Companhia. Pode ter sentido do quê? De modo. Laura pôs o passarinho no ninho com cuidado, ou seja, cuidadosamente. Ou tem sentido de causa. Com um golpe certeiro, vírgula, ele fez o gol. Por causa de um golpe certeiro, ou seja, isso foi a causa dele ter feito o gol, que foi a consequência desse golpe certeiro. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem-me. Beijos!